Olá, bem-vindos ao quadro. Nessa aula eu vou falar sobre as enzimas de restrição. Em 1970, alguns pesquisadores descobriram certas enzimas em bactérias capazes de reconhecer e cortar regiões específicas na molécula do DNA. Essas enzimas ficaram conhecidas aí como enzimas de restrição. Bom, e como essas enzimas atuam? Vamos supor que aqui eu tenho um trecho de uma molécula de DNA com a sequência CA, T, C, G, A, T, G. E nesta outra fita, a sequência complementar G, T, A, G, C, T, A, C. E que essa região formada por esses nucleotídeos que eu representei em amarelo é reconhecida por uma determinada enzima de restrição que faz um corte em um ponto específico entre a timina e a citosina, tanto no filamento superior quanto nesse filamento inferior. Desta maneira, produz dois fragmentos de DNA, onde, nas fitas superiores, devido a esse corte, eu tenho C, A, T, e no outro fragmento, C, G, A, T, G. E nas fitas inferiores, devido a esse corte, eu tenho G, T, A, G, C, T, A, C. Bom, eu quero que vocês observem que, nessa região reconhecida por essa enzima de restrição, a sequência dos nucleotídeos dessa fita superior é igual à sequência dos nucleotídeos nessa fita inferior se lermos de trás para frente. Aqui eu tenho TCGA e aqui eu também tenho TCGA. Essa característica permite a formação de fragmentos de DNA com pontas complementares. Observem: guanina, citosina, citosina, guanina. E qualquer enzima de restrição sempre vai formar fragmentos com essa característica. Bom, e qual é a importância das enzimas de restrição? Para as bactérias, que são organismos unicelulares e procariontes, acredita-se que as enzimas de restrição tenham surgido ao longo da evolução como forma de proteção contra os vírus bacteriófagos, que são aqueles vírus que contaminam células bacterianas. Então, esses vírus injetam o seu material genético, neste caso o DNA, e as enzimas de restrição atuariam reconhecendo regiões específicas nesse DNA, cortando e, consequentemente, danificando e inativando esse DNA viral. Bom, e a importância dessas enzimas para nós? Essas enzimas são utilizadas aí para várias técnicas de genética molecular. E uma característica do seu uso é que, se eu cortar moléculas idênticas de DNA usando uma mesma enzima de restrição, eu sempre vou obter fragmentos idênticos de DNA. E usando o raciocínio de que cada pessoa possui um material genético único, essas enzimas são usadas para identificação de pessoas em uma técnica chamada de eletroforese. Nessa técnica, eu tenho placas preenchidas com um gel especial. Essas placas possuem uma extremidade com polaridade negativa e a outra extremidade com polaridade positiva, geradas aí por uma fonte de corrente elétrica. Os fragmentos de DNA são depositados nessa extremidade e, devido à corrente elétrica, eles tendem a se movimentar até a extremidade positiva, uma vez que o DNA possui polaridade negativa. Desse modo, os fragmentos menores chegam mais rápido nessa extremidade em relação aos fragmentos maiores, que possuem dificuldade para transpor os obstáculos formados por esse gel especial. Com essa técnica, eu consigo caracterizar esses fragmentos de DNA pelo tamanho, observando aí o padrão dessas bandas. Essa técnica é utilizada em investigações policiais. Vamos supor que, em um local em que uma vítima sofreu um determinado crime,
foi encontrada uma prova, neste caso um fio de cabelo, e além disso eu tenho 2 suspeitos para esse crime, o suspeito número 1 e o suspeito número 2. O DNA de cada elemento dessa investigação é coletado, então aqui eu tenho os fragmentos desse DNA produzido por uma enzima de restrição, e a eletroforese revelou esse padrão de bandas para a vítima, esse padrão de bandas para a prova, esse padrão de bandas para o suspeito número 1 e esse padrão de bandas para o suspeito número 2. Como o padrão de bandas do suspeito número 2 é igual ao padrão de bandas da prova, podemos dizer que este cabelo pertence a este indivíduo que esteve no local do crime, sendo o provável autor desse crime. Essa mesma técnica é utilizada para o famoso teste de paternidade com o DNA. Neste caso, são analisados o DNA da mãe, do filho e dos prováveis pais. Isso nos mostra como avanços na área científica têm uma forte relação aí também com questões sociais. Bom, espero que vocês tenham compreendido e na próxima aula eu vou falar sobre clonagem do DNA. Não percam e até mais!